Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 591 do Café com Velocidade, o seu podcast sobre o esporte a motor. E nessa semana um programa muito especial, fazendo aí novamente a parceria com o Adalto, lá do Auto Racing. Ele divulgou o programa, nós recebemos aí dezenas e dezenas de perguntas e hoje vamos fazer esse bate-papo mais aí interativo com os fãs, vamos responder as perguntas que recebemos, também no e-mail cafécomvelocidade.com.br, aliás, e-mail cafécomvelocidade@gmail.com, e a gente vai passar aí respondendo, eu, Adalto e Fábio Campos. Então, Adalto, seja muito bem-vindo novamente, é um prazer a gente poder fazer mais uma edição, a edição que nós fizemos aí semanas atrás foi um sucesso, a gente recebeu muito feedback positivo e a gente aí está muito feliz de poder ter você aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, legal, foi bem legal mesmo. Tinha bastante acesso no autor, muito comentário, foi um sucesso, obrigado pelo convite. Vamos nessa. Fábio Campos, muitas perguntas, muitos temas, Fórmula 1 2019, Fórmula 1 2021, algumas questões sobre essa temporada. Vai ser um programa que promete hoje. Promete sim, olá para você, Raposo, olá para o Adalto, para os nossos ouvintes que sempre aí nas segundas-feiras nos dão aí o ar da sua presença e sempre nos ajudam com as perguntas. Dessa vez vieram muitas perguntas, né? Sempre com essa parceria muito legal lá com a página do Auto Race, muita gente perguntou por lá. Então a gente vai fazer esse especial, a gente até teve um ouvinte que nos perguntou, né, Raposo, semana passada, lembra? O que estava nos nossos planos para essa intertemporada, né, para esse momento sem corridas. Então a gente aproveita aqui para dar o serviço, né? Vamos dar o serviço, como diria o outro. Hoje a gente vai fazer esse programa totalmente feito pelos ouvintes, totalmente respondendo as perguntas dos ouvintes, porque são mais de 30 aqui, pelo que eu tô vendo, e enfim, a gente vai tentar responder o máximo possível. Que a gente não responder aqui, a gente vai dar um jeito de responder, ou na página do Auto Race, enfim, aí a gente tem que negociar lá com o seu presidente Adalto. Mas semana que vem a gente pretende fazer um especial mais detalhado, focado apenas 2018, porque hoje a gente vai falar de equipe, de pilotos, de 2019, de 2020, de regulamentos, também, né, além de 2018. Então, semana que vem dá pra gente entrar equipe por equipe, com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de detalhe, vou falar de destaques em termos de corridas específicas. Dá para fazer isso na semana que vem. E na outra semana, no dia que seria na segunda-feira, no dia 17 de dezembro, se eu não estiver enganado, há negociações praticamente finalizadas com o nosso ouvinte Leandro JF para uma reedição do especial com o JF. A gente fez o especial JF no ano passado, em que ele fez aquele quiz, nos bombardeou de perguntas. Esse ano ele ainda não entregou a ideia qual é não, mas ele vai ancorar um programa, vai nos sabatinar, não sei qual vai ser o tema, como é que vai ser, ele gosta de manter o mistério. Mas então ficam esses 3 programas, esse de hoje mais 2, já com as pautas desenhadinhas para os ouvintes que estavam curiosos ou que querem saber o que a gente ainda tem para apresentar nesse restante de 2018. Porque a gente não para, né, Raposo? As corridas podem parar, podem pausar, mas a gente segue aqui com muito conteúdo ainda para despejar para os nossos ouvintes no cafécomvelocidade.com.br. Não é isso, Raposo? Com certeza, daqui a pouco vem o Dakar, daqui a pouco começa já o 2019 aí cheio de motor, seja lá se é na pista, se é no deserto, a gente está cobrindo aí onde tem motor, a gente está atrás. E antes da gente iniciar realmente a edição 591, só dar um recado de sempre, nós temos aí um grupo de apoiadores, um programa de apoio, o apoia.se/Café com Velocidade, onde os nossos ouvintes aí abraçaram uma causa de ajudar o Café com Velocidade a se manter firme e forte, com contribuições mensais em que eles definem o valor. Não tem valor fixo, o pessoal pode ir lá e deduzir que se eu tirar R$10 mensais ou R$5 mensais, não vai atrapalhar a minha vida e vai ajudar o Café com Velocidade a se manter lá firme e forte. E fazem isso. Se você ainda não é um apoiador e quer entrar para esse seleto grupo, apoia.se/Café com Velocidade, que em contrapartida temos um grupo de WhatsApp exclusivo apenas para esse pessoal,
onde lá a gente faz um debate em alto nível, rola algumas coisas extras, alguns áudios e bastidores e tudo mais. Então fica aí o recado, se você ainda não é e quer entrar, apoia.se/Café com Velocidade. E agora sim, nós vamos começar a responder então aí a série de questões e perguntas que nós recebemos sobre Fórmula 1, sobre, como nós falamos na abertura aí, 2018, 2019, 2021, perguntas sobre pilotos específicos, uma série de temas. Começando aqui então, Adalto, jogando. Pode falar. Só um momento, desculpe te interromper. Você não vai dar nenhuma justificativa a respeito da sua voz. Nada, você não vai dizer nada pro ouvinte a respeito da sua voz. Você vai deixar o ouvinte achando que o player dele está com algum problema, está com alguma falha Não, então a gente pede desculpa aí pela voz. A voz foi aí gasta excessivamente no final de semana. Então estamos recuperando, estou com própolis aqui do lado, a garrafinha d'água. Então, no decorrer do programa, a gente vai melhorando ela aí. Vamos pensar positivamente. Gasta excessivamente no final de semana, ouvinte. Gasta excessivamente. Aí deixa que cada um alucine com o que eles queiram alucinar. Mas hoje eu vou só passar a bola. Hoje eu vou ficar aqui só no meio de campo, jogando na ponta esquerda pro Fábio Campos, na ponta direita pro Adalto, e eles que façam gol. Vai ser tranquilo. Eu também quase estava sem. Até quinta-feira passada eu estava sem voz também. A gente faz gol e você grita gol, então, é isso? Pode ser. Eu não vou poder gritar muito não, mas isso grita da minha forma aqui. Começando então com Fórmula 1 2018, pergunta aqui do Dan José. Adalto, lançando para você de cara, né? O que fez mais mal à Fórmula 1 atual, na sua opinião? Número 1, os circuitos desenhados pelo Tilke. Número 2, a falta de punição aos erros dos pilotos na pista. A caixa de brita, por exemplo, né? Quando o piloto às vezes erra e tal e fica preso. 3, rádios, sensores, telemetria. 4, economia de pneu e combustível. 5, ordens de equipe. 6, relações estranhas entre equipes, clientes e montadoras. Ou 7, a falta de liberdade para as equipes fazerem suas estratégias com relação a pneu, qualidade, combustível, quantidade de combustível e etc. Uma série de coisas aqui, enumeradas pelo Dan José, Adalto. Fique à vontade. De repente você vai vir com algum item a mais que não foi citado, fique à vontade. Olha, é difícil, né? Você sempre pode melhorar. Não tem nada que seja tão bom que não possa ser melhorado. Agora, eu não acho que tenha alguma coisa específica fazendo mal para a Fórmula 1. Existe esse progresso, os carros não fazem mais aquele barulho que faziam. Isso é uma coisa ruim, todos nós gostamos daquele ronco, daquele berro. Os circuitos, eu acho que não são problema. Apenas algum ou outro poderia ter uma ou outra reformazinha para coisa, mas alguns deles que a gente estava acostumado a ter corridas ruins, às vezes tem corridas boas, né? Então é complicado. A falta de punição aos erros dos pilotos na pista, por exemplo, isso a caixa de brita. A caixa de brita não vai voltar, né? Então não adianta a gente reclamar, porque é uma coisa que a caixa de brita foi banida, basicamente, da Fórmula 1. E eles não vão voltar com ela. Então, eles têm que punir. Às vezes eles punem, às vezes não, depende das circunstâncias. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, né? O rádio é uma coisa que poderia ser banida, eu acho. Mas não acho que é isso que atrapalha, não é isso que não é mal para a Fórmula 1. Telemetria nunca vão banir. Economia de pneu e combustível sempre houve na Fórmula 1, só não houve na época do reabastecimento, porque trocava pneu e reabastecia. Em compensação, não sei se vocês lembram, mas não tinha ultrapassagem na pista, né? Era trenzinho, a ultrapassagem era no box. Os caras paravam 3 vezes por corrida, às vezes 4, né? Punha 30 litros de combustível, pneu novo e pau na máquina. E ninguém passava ninguém. Vocês não lembram disso? Vocês lembram, né? Então, sim, era o Schumacher, principalmente, né? 2010, então, era Schumacher, O que falava? Que o Schumacher não sabia ultrapassar, né? Até porque, não é que ele não sabia, muitas vezes nem precisava, né?
E se você puder ultrapassar no box, para que você vai tentar ultrapassar na pista? A ultrapassagem é o momento mais crítico do automobilismo, em qualquer circunstância, entendeu? Então, se você puder evitar esse quesito e passar o cara no box, é o que você vai tentar fazer, é o que a equipe vai tentar fazer. Mesmo que o piloto queira passar na pista, se a equipe vê que dá para passar no box, ela vai passar no box, entendeu? Então é difícil. Ordens de equipe eu não gosto também, mas eu acho que a única maneira de acabar isso na Fórmula 1 seria se pudesse os carros ter patrocinador diferente. Como não pode, eu acho que a ordem de equipe não vai acabar. E não acho que falte liberdade para as equipes fazerem suas estratégias. Talvez pudesse ter, em vez de 2 jogos de pneu, pudesse escolher qualquer pneu. Isso seria uma boa. Melhoraria o show. Mas no tom assim que foi perguntado, né, o que faz mais mal, talvez seja isso. Talvez seja não poder usar o pneu que quer. Entendeu? Tem aqueles 2 que a Pirelli diz que tem que usar e pronto. Ou, no caso 3, né? Que ninguém usa o mais duro, né? Então, talvez isso. Só que também isso ia aumentar o custo, né? Você ia ter que, todas as equipes iam ter que ter muito mais pneu do que tem hoje. Então, também não sei se seria viável isso. Então, é uma pergunta difícil. Não sei o que vocês acham, mas é uma pergunta difícil essa. Fábio Campos, você incluiria o DRS nessa lista? Incluiria, uma boa adição. Eu acho que a lista do Dan tá muito boa, muito bem feita, apesar de ter um item aqui, que o ouvinte mais veterano do café já sabe, até que eu vou discordar, mas a lista dele tá muito boa. E eu acho que o DRS atrapalha muito, porque o DRS não só ele faz o que ele faz, das ultrapassagens artificiais, como ele deseduca as pessoas, né? Ele faz com que uma leva de fãs se acostume com isso, de jornalistas se acostumem com isso, e ele, a longo prazo, o dano dele é muito maior do que simplesmente numa corrida ou outra. Né? À medida que se acostuma com ele, e é uma grande esperança para 2021, é de que ele deixe de existir, porque vai voltar, é muito provável que volte. A energia cinética ela é aproveitada, mas é uma coisa programada no motor. É uma espécie de... Ele voltaram como uma espécie de turbo mesmo, né? Do piloto apertar o botão e injetar mais potência no motor, à sua escolha, no momento em que ele acha ideal. E isso, há conversas de que isso substituiria o DRS, o que é muito melhor, porque você, tendo esse sistema, você abre, por exemplo, para o piloto da frente defender. Né? Você pode ter ultrapassagens artificiais, mas a chance diminui muito com o fim do DRS. Então ele realmente foi uma boa colocação a sua. Eu acho que muito do que ele fala aqui, ele cita, por exemplo, a falta de punição aos erros dos pilotos na caixa de brita. As caixas de brita não são produzidas mais nos novos autódromos, mas elas ainda existem. Não se esqueçam que o campeonato pode ter sido decidido numa caixa de brita, pelo Vettel na Alemanha. Ele fica numa caixa de brita. Bem lembrado. Ou seja, os circuitos antigos, eles ainda, não é que eles todos removeram as suas caixas de britas, né? Os circuitos novos, eles não vêm com elas, digamos assim, né? Mas um momento decisivo do campeonato, Dan, foi o Vettel na caixa de brita em Hockenheim. Eu discordo da questão dos circuitos do tio, que para mim isso é um folclore criado. Primeiro, que as pistas dele não são ruins, segundo, que a culpa não é dele, e terceiro, que as pessoas carregam muito essa questão de só porque é novo é ruim. E eu acho que circuitos como o Bahrein, Malásia, eu sinto falta da Malásia, acho que são boas pistas de Fórmula 1, esse é o único item que eu discordo. E ordens de equipe é o que eu ressaltaria mais, porque faz muito mal para a imagem do esporte. Né? Não é só uma corrida que sai prejudicada, né? Se arrasta uma imagem para noticiários que não são exatamente desportivos, mas que vão falar da Fórmula 1, levam essa imagem negativa. Então, para mim, esse item... Dos que eu mais concordo aqui que o Dan colocou, para mim o que mais é nocivo, porque ele corrói a essência da coisa, que é ver quem chega na frente primeiro, é o item de ordens de equipe. Então eu fico com esse. Mas eu não vejo como terminar com isso. Porque se tiver uma ordem que não pode mais, eles começam a fazer em código isso. Entendeu? Eles fazem código. Então eu não sei como terminar com isso. Quando a gente teve o Grande Prêmio da Rússia, né, que foi
o Grande Prêmio que isso aconteceu, né, de uma maneira muito, muito clara, eu disse que o problema é muito grande, porque o problema ele é de caráter, né? As ordens de equipe só acabam se um dia alguém tiver caráter de falar, eu não vou ganhar assim, eu vou lutar de uma maneira. Como a Fórmula 1 é dominada por empresas que só querem saber de balanço, de números, e a Fórmula 1 se deixou entregar para esse tipo de gente, é muito difícil que isso acabe mesmo. Hoje em dia, se você trouxer Williams e McLaren, por exemplo, para frente do pelotão, que é uma das coisas mais difíceis da humanidade, digamos assim, você trazer essas equipes para frente do pelotão, talvez, e mesmo assim não é garantido, mas o que eu estou querendo dizer é, se o automobilismo fosse feito por gente de corrida, essas coisas, não vou dizer que não existiriam, mas não seria uma obsessão, não seria uma coisa ali de ser feita como foi feito com a Ferrari em 2002, que o campeonato estava decidido. Esse ano o campeonato não estava apertado, existia uma sombra do Vettel e já foi feito, enfim. Se for o automobilismo feito por gente de corrida, eu acho que a minha resposta é essa. Ele tem menos chance disso acontecer. O automobilismo feito por empresas e gigantes da indústria automobilística, como é feito hoje, a chance de acontecer é muito maior, né? Não tem dúvida. Tem dúvida. Uma coisa que ele não colocou aqui, mas uma coisa que eu acho que resolveria grande parte dos problemas da Fórmula 1, ultrapassagem, tudo, seria a volta ao efeito solo. Né? É o dispositivo, digamos, vamos chamar o efeito solo de um dispositivo. O melhor que a Fórmula 1 podia trazer de volta, porque é uma coisa que permite um carro andar colado no outro, fazer curva colado no outro. Ultrapassar por fora. Eu não sei por que eles não voltam com efeito solo. Lógico, os carros ficam muito mais rápidos. Talvez tivesse que tirar um pouco de aderência mecânica, fazer o pneu ser um pouco mais duro, não sei. Mas o efeito solo, para mim, resolveria muitos problemas. Muitos. Nós vamos esbarrar mais um pouquinho aí nesse assunto, porque tem perguntas de 2019, das mudanças, então a gente esse assunto, se bobear, a gente ainda esbarra nele aí no longo dessa edição, né, Raposo? Exatamente, agradecendo aí o Dan por essa lista aí, eu também, eu acho que o DRS também tem um grande peso, essa informação que o Fábio Campos trouxe para 2021 de certa forma animadora, apesar que o Kers, se bem que o Kers, o piloto da frente pode defender, pelo menos, né, Fábio Campos? Sim. E a gente não sabe qual potência ele vai ter, né, Raposo? Ele pode ser um impulso que coloque um carro próximo ao outro, mas que não faça a ultrapassagem no meio da reta, né? Então, pelo menos a gente ainda tem essa dúvida. O DRS a gente não tem dúvida, né? Ou ele não funciona, ou ele funciona de uma maneira absolutamente mal programada, né? Que você chega numa pista como a China, você chega numa pistaça como a do Azerbaijão, que você tinha aquela reta ali, poderia ser muito mais fértil. Até ainda né? Até acontecem boas corridas ali. Mas se você colocar um DRS numa reta gigante, você mata a existência dessa reta gigante, né? Porque ultrapassa no meio aí não tem habilidade que é colocada em prática, e sim uma simples. E o DRS ele é tão nocivo que hoje em dia ele já está na Fórmula 2, ele já está chegando já chegou, né? A GP3 vai estar na Fórmula 3, enfim. Ele vai descendo, né? Então o piloto desde a base vai. Eu não vou dizer que ele vai desaprendendo, mas ele vai se testando menos no quesito, que para mim é o mais importante de todos, que é a capacidade de ultrapassagem, de disputar uma freada lá na frente, que é o motivo que automobilismo é automobilismo, né, Raposo? Mas essa lista... Pode ir, Adalto. Sabe o que acontece? Se você olhar bem, em toda essa categoria você tem algum dispositivo de ultrapassagem. Não é o DRS, mas é um botão do turbo, é o botão da potência. Na Indy tem esse botão também. No Campeonato Alemão de Turismo tem. Não tem na NASCAR, mas a NASCAR anda basicamente em oval, né? Não tem muita dificuldade de ultrapassar em oval. É vácuo, aqueles puta barco, que o cara pega um vácuo, é uma parede, então dá vácuo. Um carro de monoposto hoje, principalmente no Fórmula 1, é ao contrário, os caras não conseguem andar no vácuo, porque ele faz aquele vórtice que faz na asa, o ar fica tão turbulento atrás que o carro não consegue andar atrás. Então, eu tenho muito medo de tirarem o DRS e não ter mais ultrapassagem. Ou você tem uma corrida inteira com 2 ultrapassagens, 3 ultrapassagens, entendeu?
Eu acho que é uma coisa assim a de se discutir, porque antigamente não tinha nada disso, a gente é muito, né, saudoso, eu também sou, todo mundo é um pouco saudosista, mas você tinha muita diferença de carro. Hoje o pessoal fala, não, tem 2 Fórmula 1, não sei o que, antigamente tinha 8 Fórmula 1. Porque antigamente chegava o cara em primeiro, o segundo chegava 30 segundos atrás, o terceiro 30 segundos atrás do segundo, o quarto já chegava uma volta atrás. E às vezes chegava o quinto e o sexto colado um no outro. Tinha muita diferença de equipamento. Hoje a diferença de equipamento é pouca. Se você olhar, dentro de um segundo e pouco, está quase todo mundo dentro da corrida. Entendeu? Às vezes você vê carro fazendo a melhor volta, faltando 10 voltas para acabar, um carro que largou em 12º, 13º. Está muito mais junto do que era. Né? Não muito tempo atrás, o Senna chegava a pôr um segundo no Prost. No Prost, não é que ele põe um segundo no Maldonado, ele põe um segundo... Não, no Prost. No professor Alain Prost, ele põe 1,5 segundos, ele pôs isso em Mônaco, pôs isso no Japão. Quer dizer, e eram da mesma equipe, né? Eram carros da mesma equipe, eles estavam de McLaren. Então, hoje os carros são muito mais próximos. Eles brigam por décimos de segundo mesmo. Né? Às vezes você fala que o carro é mais de meio segundo mais rápido que o outro, na maioria das pistas, ele já é praticamente um carro dominante. Ele já não... Um pouquinho mais de meio segundo. Então, eu acho que é difícil você tirar o DRS e não colocar nada no lugar. Tem que colocar alguma coisa no lugar, porque senão é capaz de virar um trenzinho isso daí. E voltar naquela época que a gente passou muitos anos assim, que não tinha ultrapassagem na Fórmula 1. Né? E na minha opinião foi a pior época da Fórmula 1. Eu acho, só para a gente encerrar o assunto, Raposo, já passar para a próxima pergunta, eu acho que ele pode ser melhor aplicado. Ele pode existir desde que ele seja melhor aplicado. Eu acho que, por exemplo, vou lá na China de novo. Você colocar o início dele lá no começo da reta na China, você pode muito bem encurtar ele. Você pode fazer um cálculo. A Fórmula 1 tem condição de fazer isso muito melhor do que a gente. Sim. Fazer um cálculo de aceleração, um cálculo de frenagem, você fazer um cálculo de quanto você ganha com a asa aberta. Os computadores fazem isso em minutos, ou segundos. Eu concordo com você. Eles fazem isso em segundos. Ou seja, você pode refinar o DRS de uma maneira muito mais... E eles sabem isso. Eles sabem quais as pistas eles podem fazer isso. Na Hungria, você estica a zona de DRS. Na China, você diminui. Tem que haver um estudo caso a caso. Baku também dá para diminuir um pouco. Sim, muito. Sim. Você pode colocar... Você pode um trecho final de reta, dependendo do tamanho da reta. Então, só que hoje é feito meio a esmo. Ele fala, vamos colocar, porque quem o está operando está com a intenção apenas de que na tabelinha de classificação mude o númerozinho, lá no live time. Se quem o estiver operando estiver com a intenção de fazer com que as disputas ocorram, ele pode ser muito mais bem feito. Sim, é verdade. Isso é verdade. Que poderia ser melhor bem feito, eu concordo. Sim. Principalmente nessas 2 pistas que você falou. China e Baku, por exemplo. E tem outras também, né? Na lista do Dan aqui, algo que eu acho bem prejudicial é ter que economizar combustível. Pilotos não pisando tudo que o carro pode aceitar, porque ou ele tem que economizar combustível para acabar aquela corrida, ou ele tem que pensar em economia de motores para acabar o campeonato e fugir de uma punição. Então a gente não vê mais uma disputa, uma corrida ou um campeonato em que estão todo mundo dando o máximo de si para ver quem que é o melhor no fim. Alguns estão dando 75% de si para ver quem... mas isso muda já um pouco para 2019, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque tem perguntas de 2019 aí, mas isso já tem uma mudança para o ano que vem, né? O Calisto mandou o seguinte: olá, Adalto, boa tarde. A pergunta tem a ver com um tema muito discutido e interessante no meu ponto de vista, mas que já li em vários sites, blogs, e o pessoal fica sempre meio em cima do muro. Então vai minha pergunta. Com a temporada já encerrada de 2018, e podendo enfim ter um melhor parâmetro de comparação entre o desempenho dos carros, queria saber de vocês o seguinte: Hamilton seria campeão guiando o SF7H e Vettel seria campeão guiando o W09? Abraços. Quem que fez a pergunta? Foi o nosso querido Calisto.
Eu acho que o Hamilton teria sido campeão guiando a Ferrari. E se eles tocassem de carro, o Hamilton teria sido campeão. Eu acho que o Vettel foi um ano bem ruim dele, principalmente mentalmente falando, que tecnicamente é evidente que ele não é ruim, ele é muito bom. Mas foi um ano bem ruim dele, cometeu muito erro e ele tinha um carro, na maior parte do tempo, melhor do que a Mercedes. Eu não fiz a conta, mas eu digo que se foram 21 corridas, ele teve 14 corridas num carro melhor do que a Mercedes. E a Mercedes teve um carro melhor que ele nas outras. Então, e eu acho que talvez o Hamilton tivesse sido campeão mais fácil com a Ferrari do que foi com a Mercedes. Essa é a minha opinião. E também o Kimi, que apesar de ser muito querido por todo mundo, eu também gosto muito do Kimi, acho ele gente boa pra caramba. Mas o Kimi não anda mais, faz tempo. O Kimi não anda nada. O surra do Alonso atrás de dar medo ter pendurado o capacete naquele ano. Né? O Kimi andou muito perto do Vettel inteiro, às vezes andou na frente. A equipe não mandou ele tirar o pé, mas fez estratégias bizarras para eles em várias corridas, que se queria chegar na frente do Vettel. Então, eu acho que esse ano, para mim foi o auge do Hamilton. Eu acho que se soma o Vettel ter andado mal, ter tido problema mental para ele, com o auge do Hamilton, para mim foi a melhor temporada da carreira do Hamilton. Uma temporada absolutamente sem erro, andando no limite, detonando mesmo. Eu acho que ele teria sido campeão com a Ferrari. Fábio Campos. O que você acha, Fábio? Eu não sei, eu sou muito chato para responder essa pergunta, porque eu vou virar pro Calixto e vou falar assim, Calixto, a Ferrari podia sair um pouco mais de frente, o Hamilton não gostar, a Mercedes podia casar certinho com o estilo do Vettel. Eu acho que é impossível. Eu entendo, claro que brincando, eu entendo o que você está querendo dizer, que é a questão da performance, como o Hamilton superou várias corridas no braço, sim, leva a gente a crer, e como Ferrari e Mercedes foram próximas nesse ano, claro, leva a gente a crer isso. Mas eu não consigo colocar assim, sentou no outro carro, né? Todo mundo achava que o Senna ia explodir a Fórmula 1 na Williams e a Fórmula 1 explodiu o Senna na Williams. Então a gente nunca pode é só sentar no carro e andar. Não, né? E essa pergunta, talvez o objetivo dela não fosse fosse mais lúdico. O Hamilton andou muito mais do que o Vettel, sim. Eu acho que essa é a essência da sua pergunta, é indiscutível. Eu acho que é o ano que talvez o Hamilton tenha brilhado mais, né? Talvez até mais do que 2008, onde ele errou muito, porque ali ele era outro piloto, né? Ele mesmo fala isso, mas talvez tenha sido o melhor ano do Hamilton na Fórmula 1, né? Em termos, porque ele já ganhou vários campeonatos, ele já teve, né, corridas decididas no final, enfim, mas a gente viu a olhos nus, né? Não fica aquele negócio da gente ter que saber o sistema da Mercedes melhor do que aquele, não, a gente viu a olho nu, ele ganhar corridas, ele ganhar, né, destruir Ferrari em Monza, Hockenheim, embora eu sempre digo, né, corridas de recuperação para mim agora tem sempre um asterisco. Então ele andou muito, eu acho que a essência da sua pergunta é essa, ele andou 3, 4 vezes mais do que o Vettel, e aí o campeonato se decide do modo como foi decidido, né? Também dessa do Fábio Campos, porque eu até acho que se fizesse realmente a troca, eu acho que eu tenderia a responder que o Vettel levaria, porque eu acho que o fator Mercedes pesou um pouco aí no final da temporada, e foi no final da temporada que a gente viu o Hamilton deslanchando e tudo. Então eu sou levado a crer isso, Adalto. Não sei se você quer complementar aí. Não, são opiniões diferentes. Eu acho que não. Eu acho que a Mercedes teve muitos problemas esse ano, inclusive problemas de estratégia, problemas com o estrategista. O cara chegou a ser encostado, perderam corrida por causa disso. Inclusive a primeira corrida do ano, na Austrália, não sei se vocês lembram, o Hamilton estava na frente, demoraram para fazer a troca, tudo, ele perdeu a corrida. Depois ele perdeu mais 2 corridas por causa disso. A suspensão da Mercedes, um problema desde 2017. Então eles não mudaram o conceito do carro, o carro continuou aquele carro plano, sem rake, o carro torra os pneus traseiros.
Então o carro ficou muito difícil de guiar, o carro ficou muito arisco, precisou guiar no trilho o carro. O Hamilton teve que mudar a tocada dele de novo, né? Por isso que eu acho que por isso que eu repito muito a temporada dele, muito, muito top. Ele mudou a tocada dele. Vocês lembram como o Hamilton era um detonador de pneu, né? Hoje, esse ano ele viu que ou ele guiava igual guiava o Prost, ou ele ia perder o campeonato fácil, né? Como aconteceu com o Bottas, que acabou chegando ele foi o quarto, né? Ele foi o quarto. Dos quatro, ele foi o quarto. O mesmo carro do Hamilton. Então, eu acho que... Não, na verdade, ele termina até atrás do Verstappen, né? Ele perdeu a posição pro Verstappen no fim. Perdeu até pro Verstappen. Pro Raikkonen, né? Pro Raikkonen, na verdade, na última corrida do ano. Isso. Então, eu acho que não. Se fosse de Ferrari, eu acho que Hamilton ganhava. Talvez mais fácil. Talvez em México... Talvez ele gaste nos Estados Unidos o campeonato. Não precisava chegar no México. Isso aí. Próxima pergunta nós temos aqui do Bernardo. Ele faz algumas perguntas em cima do Lewis Hamilton. Em suma, Fábio Campos, vou mandar essa primeiro para você, para a gente fazer uma alternância aqui. Ele quer saber qual foi a vitória mais brilhante do Lewis Hamilton na temporada. Ele até cita duas aqui, mas se você achar que não é nenhuma das duas, é uma terceira. Ele cita Alemanha e cita Monza. Eu acho que a gente teve várias boas, né? Eu acho que a pole em Singapura é para mim um dos grandes momentos do ano, né? Pela monstruosidade de tempo que ele conseguiu enfiar na última volta. Mas eu estou falando de pole, né? De classificação. Eu acho que a corrida de Monza talvez alguém possa trazer uma corrida tecnicamente melhor. Mas como eu valorizo muito mais o lado plástico da Fórmula 1, o cara que vai e ultrapassa bonito, o que ele fez em Monza, ele deixou os dois para trás, né? Ele ultrapassou o Vettel no começo, na dividida de curva, enfim, que o Vettel levou a pior e depois ultrapassou o Raikkonen. Então, aquela foi uma corrida que tem não só a beleza plástica de você ver as ultrapassagens, se você vê um cara ganhar a corrida, eu acho que isso é raro, né? A Fórmula 1 deveria brigar mais por esse tipo de vitórias, né? Não tem nada mais bonito do que você ver uma corrida conquistada no braço, ao invés do cara simplesmente levar, tocar e fazer de ponta a ponta. Então Monza é simbólico, né? Não só é plasticamente visível a olho nu, eu gosto de usar essa expressão, mas toda a simbologia do cara que ganhou ali na casa da Ferrari, ganhou daquela maneira, a Mercedes apanhado na classificação. Então, foi ali, para mim, foi o grande... Não foi a grande vitória do ano de um piloto. Isso depois eu falo sobre isso. Mas foi a grande vitória do Hamilton para mim. Eu tendo a concordar, apesar de a vitória na Alemanha também é absurda, né? É que teve o erro do Vettel, né? O Vettel errou. A gente não sabe se o Hamilton ganharia a corrida se o Vettel não tivesse errado. Se o Vettel não tivesse errado e o Hamilton tivesse vencido aquela corrida, seria uma das maiores vitórias que eu teria visto. Mas como o Vettel bateu, então facilitou para o Hamilton. Aquela corrida me lembrou muito 88. Rubinho. Achei que você ia citar o Rubinho em 2000, na mesma Hockenheim. O Rubinho em 2000 e o Senna em 88 em Suzuka, que ele teve aquele problema na largada, né? Caiu para 14º. Depois teve aquela chuvinha para ele chegar no próximo, vocês lembram? Uhum. Essa corrida tá até aí nas corridas históricas do Sport TV, não é, Raposo? Raposo exatamente, que é mais exatamente. Então, eu fico muito na dúvida, né, entre essas duas corridas. Eu não sei dizer qual foi melhor. Mas eu acho que eu fico com Monza, porque em Monza não realmente foi uma corrida no seco, uma corrida que não aconteceu nada para ele ser ajudado, né? E acho que eu fico com Monza, então. Mas olha, se o Vettel não bate lá em Hockenheim, eu não sei não se o Hamilton não chegava nele e passava, viu? Ele vinha chegando, né? Porque para quem estava acompanhando o cronômetro, ele vinha buscando, tirando o tempo do Vettel, né? Vinha. Teve volta que ele tirou 1,5 segundos do Vettel. Então, ele estava tirando em média, se eu não me engano, 8 décimos por volta. Então tava bravo o negócio, tava bravo. E qual foi a vitória mais espetacular da temporada? Foi alguma dessas do Lewis, vocês citaram? De repente foi uma do Verstappen, uma do Vettel? Quero ouvir o Fábio nessa. Para mim, a vitória do ano é a vitória do Ricardo na China.
Para mim, aquela vitória foi espetacular, não pela estratégia, que ali foi um lance sábio de estratégia da Mercedes, da Red Bull, que colocou os pneus bons, mas as duas ultrapassagens do Ricardo, para mim, são uma delas, a sobre o Hamilton é linda, né? Porque é no final do retão, justamente o retão da China que a gente fala, né? Prejudicado pelo DRS, mas não teve isso. Ele ganha na freada, e a ultrapassagem sobre o Bottas, para mim, na freada da curva 6, daquele que é o cotovelo da China, aquele hairpin, aquilo ali, para mim, é da antologia do automobilismo. É a ultrapassagem do ano, para mim, aquela é a vitória do ano, absolutamente na raça. Para mim, mais bonita até do que a do Hamilton e Monza, embora simbolicamente a do Hamilton e Monza seja mais forte. Mas a ultrapassagem do Ricardo me cativa mais naquela corrida na China. Eu fiquei com a ideia essa do Ricardo que tá falando, também tem um fator, se o Verstappen não bate no Vettel. Uhum. Mas o Ricardo já estava na frente, o Verstappen vinha atrás. O Ricardo passa, inclusive, o Verstappen. Ele ultrapassa o próprio companheiro naqueles S's de alta. E aí, quando o Ricardo bate quando o Verstappen bate no Vettel, o Ricardo já está à frente, ou seja, não teve essa interferência na vitória em si, né? Se eu não me engano, o Ricardo fez 6 ultrapassagens naquela corrida. Aquele dia foi fantástico. Foi um dia para mim que eu acho que talvez a corrida mais gostosa de se assistir, embora a gente tenha tido algumas boas outras corridas também ao longo do ano, mas o modo como o Ricardo foi ganhar aquela corrida e a ultrapassagem sobre o Bottas, quem não se lembra, faz favor, tá? YouTube e vá rever essa ultrapassagem, porque ela é de manual, é de você colocar num manual. Inclusive, essa ultrapassagem ganhou como a melhor do ano. Ah, ganhou? Ganhou como a melhor do ano. Mas ganhou, você fala no site da Fórmula 1 ou no Auto Racing? Não foi no Auto Racing. Acho que foi no site da Fórmula 1. Nós chegamos a colocar essa notícia. Tá. É que é tanta notícia que eu não lembro mais quando foi. Eu acho que faz uma semana que a gente colocou, alguma coisa assim, ganhou, foi considerada a melhor ultrapassagem do ano. Aquela corrida foi difícil escolher, porque teve outras ultrapassagens do Ricardo. Para mim, o Ricardo é o melhor ultrapassador da Fórmula 1 atual. Né? Quem ultrapassa melhor é o Ricardo, porque às vezes ele dá uns mergulhos que você fala, não vai parar. Né? Ele sai de trás do cara durante a freada, você fala, fudeu. E não, ele consegue parar, nem frita o pneu, faz a curva, você fala, mas como que esse cara faz isso, meu? Então, realmente, eu sou obrigado a concordar com isso. Passando então aqui para nossa próxima pergunta, até fechando com a Fórmula 1 2018, pergunta do Marcelo BP. Ele diz que em termos de UPS, tão somente qual seria a opinião de vocês? UP, né? Ele quis dizer unidade de potência, né? Isso. Qual seria a opinião de vocês em relação a cada um dos 4 fabricantes ao fim dessa temporada? E quais são as perspectivas para o ano que vem? Renault e Honda terão alguma chance de se aproximar das líderes Mercedes e Ferrari? Ou isso ficará somente na nossa torcida? Adalto. Olha, eu estou bem preocupado com a Honda. Porque tá feia a coisa. Quando eles tentam pôr potência, o motor quebra. O motor não dura uma corrida, o motor. Eles põem potência, o motor quebra na mesma corrida. Final da corrida, quebra no treino, quebra. E para o motor não quebrar, a Honda é o 4º motor. Inclusive é mais fraco que a Renault. Então eu estou bem preocupado. A não ser que eles achem algum pulo do gato pro ano que vem, eu acho que vai ser um ano difícil com a Red Bull, muito difícil com o Helmut Marko, né? Depois de 3, 4 corridas vai começar aquela chação, a não ser que eles achem alguma coisa, é evidente. Você não pode achar que os japoneses da Honda não têm condição eles têm condição, né? Eles estão aí no automobilismo desde a década de 60, eles começaram na Fórmula 1, entraram então eles têm condição de achar alguma coisa, mas tá difícil. Eles usaram a Toro Rosso como cobaia, né? Isso não sou eu que estou falando, isso todo mundo viu, e até a Toro Rosso admitiu, a Honda, todo mundo admitiu, e eu vi muito pouco progresso. Eu vi, como eu falei no começo, todas as vezes que eles põem potência,
para o motor ser um pouco mais forte que o da Renault, o motor quebrou. Então vamos ver o ano que vem. Entre Ferrari e Mercedes, a Ferrari tem uma ligeira vantagem, mas é muito pequena, que eu acho que não é isso que faz diferença. E a Renault, para mim, também é uma incógnita. Eles precisam de mais potência, no mínimo de mais 50 cavalos, eles precisam para ficar parelho com Mercedes e Ferrari. E não sei se eles vão achar esses 50 cavalos, entendeu? Eu acho que eles têm que buscar isso, inclusive, não no motor a combustão, mas no resto do motor. Bateria, como a Ferrari achou na bateria, né? Eles têm que buscar em outros lugares no MGUH. O MGUH deles não é campeão, também é o que mais quebra. Então, eles têm que achar isso. E é muito difícil. Agora, tem condição? Tem. Né? Cada ano que passa que não altera o motor, é mais fácil para quem está atrás e chegando. E mais difícil para quem está na frente abrir distância. Porque você vai chegando num limite. E a não ser que você descubra alguma coisa nova, você não consegue passar mais desse limite. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Renault e a Honda, elas não estão no limite, porque a Mercedes e a Ferrari têm 50, 60, até 70 cavalos a mais. Em treino passa de 70, né, no Q3. Então a gente sabe que isso existe, basta eles chegarem lá. Agora, você vai falar para mim, a Mercedes e a Ferrari vão melhorar? Elas devem melhorar, mas aonde elas vão melhorar é difícil saber. E eu acho que não é no motor a combustão também, acho que é na parte elétrica, digamos, na parte híbrida. Mas, vamos ver, é difícil a gente saber, mas é por aí, acho que tá mais fácil a Renault e a Honda chegarem na Mercedes e na Ferrari do que a Ferrari e a Mercedes abrirem mais vantagem do que tem hoje. Sem a mudança do regulamento fica difícil a gente realmente acreditar numa mudança muito radical, né? A gente espera realmente que essas duas cheguem mais próximas da Mercedes e da Ferrari, para que a gente tenha mais alternância de brigas pelo pódio, pelo menos. E nas vitórias, se a gente não vai ter, pelo menos que tenha pelo pódio. E que a Honda, sabe, não permita que a Red Bull continue lá na frente e que não faça a equipe cair tanto. Fábio Campos, entrando um pouquinho em 2019, o William Soares manda a seguinte pergunta, né? Opinião do pessoal do Café com Velocidade sobre equipes terem 3 carros na Fórmula 1 e se isso poderia acontecer apenas em algumas corridas longas e com índices de ultrapassagens. O que você acha, Fábio Campos, sobre a questão de 3 carros? Eu acho inviável hoje. Eu acho que a Fórmula 1 precisaria de uma outra estrutura para conseguir ter 3 carros, porque tem equipe que não consegue fazer 2, né? O que dirá fazer 3. Hoje em dia você não consegue. Tem muita gente que sugere convidar pilotos. Não tem jeito, a Fórmula 1 hoje em dia não funciona assim. Se você coloca um cara de paraquedas, ele vai tomar 2 segundos, talvez. Você coloca mesmo que seja um bom piloto. Hoje a gente falou isso aqui nos últimos programas, né? A sintonia fina de um piloto com o carro. Eu até citei um exemplo, já vai um pouquinho longe, né? Que é do Fisichella em 2009, que estava guiando fino na Force India, quando pulou para a Ferrari, devido ao acidente do Massa, não conseguia sair do Q1. Né, exatamente. Com a Ferrari. Então é um exemplo que é um pouquinho longe, mas ele é um exemplo da sintonia fina que se precisa ter hoje. Né, o piloto tem que trabalhar o carro, por isso que eu acho que a saída do Ocon, que está todo mundo dizendo, ele sai, mas é tranquilo, daí um ano ele volta, não é tão simples assim. Pode ser simples, mas pode também não ser tão simples assim. Hoje em dia é a continuidade, é você ter a mão do carro, é você conseguir cada vez mais casar com o carro e evoluir junto com ele. Então eu acho que você simplesmente colocar um terceiro piloto, a ideia é boa, se fosse uma Fórmula 1 mais equilibrada, fosse uma Fórmula 1 menos tecnológica, que é o que eu defendo, né? Não que não exista tecnologia, mas essa questão de você ter 35 menus no volante, do cara ter que usar todas as misturas de combustível na ordem certa, na sequência, essa chatice que virou a computadorização do carro de Fórmula 1, ela faz com que você ponha ali um cara que pode ser muito bom, mas que vai precisar de 5 meses para pegar a mão do carro. Claro, tem os
geniais, tem uns que vão sentar e vão andar rápido, sempre vão existir, que bom que existam, mas não, eu acho que a ideia, na teoria, é muito mais funcional do que na prática. Aí você vai colocar um terceiro carro, você vai colocar mais um carro para fazer jogo de equipe. Então tem muita coisa que você... Né, ou você vai deixar... As equipes têm dificuldade em aceitar dois carros brigando entre si. A Fórmula 1 praticamente aposentou em 2018 esse sistema, com a separação de Ricardo e Verstappen. Há uma tendência muito, muito grande de primeiros e segundos pilotos em todas as equipes. Talvez a exceção seja a Ferrari, por mais absurdo que possa parecer, mas as outras equipes vão todas caminhando para um piloto 2, o que é uma chatice, que é um fracasso do automobilismo, uma derrota das corridas, uma derrota do esporte. Então, será que se você colocar um terceiro carro, você melhora isso ou você piora? Então, eu fico muito na dúvida quanto a essa pergunta do ouvinte. A Haas também não tem primeiro e segundo piloto. É verdade. Né? A Force India também eu acho que não tinha. Enfim, agora é capaz de ter, mas de uma maneira um pouco mais natural. Não. Tem quem pensa que o filho do dono vai chegar a ser primeiro piloto de equipe. Eu acho que o cronômetro é que acaba ditando essas coisas, enfim. Mas esse em 2018 eu acho que não teve também. Mas as de ponta é que me entristece um pouco irem para esse lado, embora eu repito, as minhas fichas vão se depositando, por mais que eu me surpreenda com isso na Ferrari, da gente ter algum tipo de, talvez... algum tipo de confronto, se não direto, falei há 2 programas atrás, podem não brigar em ultrapassagens, o que é uma pena, mas em condições iguais eu tô otimista. Pode ter mesmo, pode ter. Temos aqui o Marcelo, fez algumas perguntas interessantes, eu já tinha feito uma antes, sobre pilotos. Nós temos aí, né, o retorno do Kubica, do Kvyat e, de certa forma, do Giovinazzi. Eu acho que o Giovinazzi se enquadra mais como estreante, porque fez lá 2 aparições, não foi isso, Fábio Campos? Sim, no começo de 2017, as 2 primeiras corridas com a Sauber, naquele problema que o Verlaine teve na Corrida dos Campeões. Exatamente. E aí ele soma com Russell, Norris e Albon. O que esperar dessa turma, entre aspas, nova, que desembarca na Fórmula 1 em 2019? Adalto, vamos começar com você dessa vez. Eu acho que, de todos esses, o que eu aposto mais é no Russell. Acho que ele é o melhor de todos aí. O Kubica era muito bom. O Kubica era um avião de piloto, né? Um piloto de primeira linha. Mas hoje eu acho difícil ele, além do tempo, muito tempo fora, o braço dele, não sei se vocês chegaram a ver ao vivo já o braço dele. O braço dele dá até... Viu? A gente estava em Interlagos na quinta-feira, na quarta, né, Raposo? A gente entrou nos boxes, ele estava lá, inclusive um amigo nosso que estava com a gente, até apertou a mão dele. Falou sem que ele até diz, nossa, apertei a mão dele sem querer, tinha que ter apertado com a esquerda, mas porque o braço direito. Mas todo mundo aperta a mão dele com o braço direito e percebe, né? Que ele não tem, ele não fecha a mão, né? Então dá aflição, né? Dá até aflição de olhar. Ele tinha que estar feliz de ter salvado o braço, né? Tá com o braço ali, pelo menos tem um osso ali, né? Com pele. Basicamente, é o que parece. Você olhando, o braço dele parece um osso com pele. Então, eu acho muito difícil que ele consiga manter o ritmo a corrida inteira. Acho que ele consegue se classificar até razoavelmente bem. Não vai ter a mesma precisão que tinha antes, de jeito nenhum. Porque o Kubica era muito preciso, acho que ele não vai ter essa precisão. Mas ele pode andar bem. Mas eu duvido que ele consiga manter o ritmo a corrida inteira. Acho muito difícil. Giovinazzi, não gostei quando ele andou naquelas 2 corridas do ano passado. Espero que tenha sido porque ele era novato e estava nervoso, não sei, mas não gostei. Norris eu acho que é um pouco forçação de barra. Albon, nem sei o que dizer sobre ele. Então eu vou de Russell aí. De todos esses, eu vou de Russell. Eu acho que esse moleque é bom. Bom, focado, sangue nos olhos. Gosto do moleque. Então, vamos ver, né? Fórmula 1 outra história, né? Vamos ver agora. Dizem que é um engenheirinho pilotando, viu? Dizem que é um cara que gosta de conversar sobre o acerto do carro, que participa de reuniões, faz PowerPoint, diz que é um engenheirinho assim, sobre rodas. Então é uma personalidade diferente, que para mim é o grande trunfo, por exemplo, do Leclerc, mas no mais eu acho que não tem muito a acrescentar, não. Acho que eu vou com o
com tudo. Só que eu aposto no álbum. O álbum eu aposto nele sim. Eu gostei muito do álbum na GP3, na Fórmula 2. Eu acho que o álbum é um cara que ele chega porque tem a Tailândia, que é dona da Red Bull, é claro, mas para mim é completamente diferente de um Lance Stroll, porque ele mostrou. O cara ter apoio de milhões por trás, enfim, eu não vou ser contra, eu não vou pedir para o piloto ser pobre, mas faz toda a diferença quando ele mostra. E ele mostrou coisa que para mim o Stroll não mostrou. Então só acrescento o álbum, mas concordo com o que ele disse a respeito, com o que o Adalto falou a respeito do Kubica. Eu chego a achar o Kubica um absurdo na Fórmula 1. Né, por mais que seja, a história dele é muito bonita, mas tecnicamente, lá vou eu ser chato tecnicamente, para mim é um absurdo. Eu acho que o cara tinha que pelo menos se provar em alguma categoria para testar esse braço. Eu acho que 8 anos e cair na Fórmula 1 já direto, para mim é muito mais marketing, ainda mais indo para onde ele vai, que é o Williams, que não quer saber muito de desempenho, quer saber de dinheiro. E eu acho que o Giovinazzi é um bom piloto. Eu gostei do Giovinazzi na Fórmula 2, a gente sempre falou dele aqui, o Diogo Gomes também. É um cara que no primeiro ano encarou o Gasly de uma maneira me surpreendeu muito, então eu acho que o Giovinazzi também pode sair alguma coisa boa também dele. Eu vou ficar com o Giovinazzi, até pelo carro que esses caras vão sentar, né, que a gente citou aqui. O Kubica e o Russell, a gente não sabe muito da Williams, apesar de ter motor Mercedes. O que vai ser dessa equipe pro ano que vem? O Norris no McLaren, que a gente também tem o a álbum mesma Toro dúvida. Rosso, né? É verdade. Então, o Giovinazzi, por estar numa Sauber que mostrou um desempenho melhor e pelaquela temporada dele na Fórmula 2, ano de estreia, chegar brigando pelo título como chegou com o Gasly e perder realmente só no finalzinho. Então, que o Giovinazzi, as duas passagens pela Fórmula 1 foi realmente assim algo desastroso. Mas eu acho que foi corrida na Austrália eu não achei que foi ruim, não. Acho que ele andou bem na Austrália. Ele deu aqueles 2 erros na China, mas na Austrália ele foi bem naquelas 2 corridas, na minha visão. Olha, o Giovinazzi, se não andar na frente do Kimi, pode pegar o chapéu e ir embora, hein? Eu digo isso, eu não sei, eu acho que ele pode perder do Kimi, porque o Kimi tem uma imagem ainda forte na Fórmula 1. Eu digo isso do Russell. Eu acho que se o Russell perder pro Kubica, a carreira dele morre antes de começar. Não, também. São 2. É que eu acho que o Russell não vai perder pro Kubica. Agora, eu acho que o Giovinazzi pode perder pro Kimi e aí tem que ir embora, porque o Kimi é um ex-piloto em atividade, na minha opinião. Você vai em Interlagos, você fica ali no S do Senna, você vai na freada do lago. O Kimi é um ex-piloto em atividade. Ele não faz uma curva igual a outra. Toda volta ele freia em um lugar diferente, ele passa em um lugar diferente. Sabe, esquece o Kimi. O Kimi é um ex-piloto em atividade. Então, o companheiro de equipe dele tem a obrigação de andar na frente dele, entendeu? Se ele não andar na frente do Kimi, esquece. Eu acho. Não, pegando então carona na pergunta do Marcelo e nesse adendo que vocês fizeram aí, e na disputa Kvyat e Albon, e na disputa Norris e Carlos Sainz? Começa aí, Fábio. Eu acho que eu concordo com o Adalto que o Norris é um pouquinho, talvez não esteja tão pronto para a Fórmula 1. Não foi. Ele teve falhas no ano dele na Fórmula 2, né? Mas enfim, qual piloto também não tem, né? E ele pode melhorar isso. E eu acho que ele vai pegar um adversário em que eu tô cada vez pondo menos fichas nele. Então, se o Norris colocar tempo no Carlos Sainz, eu não vou me assustar tanto. E Kvyat e Albon, eu aposto muito mais no Albon. O Kvyat, para mim, ele teria que voltar a ser uma coisa que ele deixou de ser há muitos anos. Eu não entendo nem a aposta dele na Toro Rosso. Eu não sei se há uma certa gratidão. Eu acho que a Fórmula 1 não trabalha com gratidão, mas eu não consigo ver. Ainda mais a Red Bull, né? Exatamente. Então, é um cara que eu não vejo nem futuro para ele. Então, eu aposto no Albon. Se tivesse que apostar quem vai ser mais rápido. Claro, né? O cara tá estreando na Fórmula 1, ele pode demorar a se adaptar, ele pode não se adaptar tão bem, ele pode ser né, depois do Van Dorn, há que você ter um pé atrás para sempre, porque o Van Dorn é um monstro de piloto e foi um mosquito guiando um carro de Fórmula 1. Então é uma mudança tão drástica que a gente não pode apostar com 100% de certeza, mas o menino mostrou nas categorias de base. Eu acho que o Albon mostrou, inclusive, mais que o Kvyat, porque o Kvyat também salta, né, da GP3 para a Fórmula 1. Então o Albon, até por ter tido mais trabalho de base, ele, para mim, tem um currículo pré-Fórmula 1, tá, gente? Eu não estou falando do Kvyat, que ele fez os pódios com a Red Bull, não estou dizendo isso, estou falando pré-Fórmula 1, para mim o Albon até conseguiu mostrar mais do que o Kvyat. E Adalto, tem uma pergunta aqui do Marcelo também, né? Ainda nesse quesito pilotos, equipe, o que esperar do Ricardo na Renault? Eu acho que ele vai andar na frente. Eu gosto muito do Hulk, é um dos pilotos que eu mais gosto.
mas eu acho que ele vai andar na frente do Hulk, porque o Ricciardo é um piloto sensacional, extra classe. Eu acho que ele vai andar na frente do Hulk e o Hulk já começa a decadência dele, já está há um tempão também lá e nunca guiou carro de ponta, coitado. É um cara que merecia. O cara não tem nem pódio, né, meu? É um cara que no mínimo merecia umas 3 vitórias, 4 até hoje. E não tem nem pódio. Acho que o Ricciardo anda na frente. E. Você perguntou também McLaren Williams? Não, ou eu tô louco? Não, a pergunta foi só sobre o Ricciardo mesmo, na Tá. Renault. Então, eu acho que ele anda na frente do Hulk. Apesar de eu gostar muito do Hulk, hein? Não é uma coisa contra o Hulk. Mas acho que ele anda na frente, sim. Hoje o Ricciardo, para andar na frente do Ricciardo, por isso que o pessoal às vezes não põe muita fé no Verstappen, o pessoal não gosta dele. Para andar na frente do Ricciardo, você tem que ser muito, mas muito bom. Você tem que ser um foguete para andar na frente dele. Porque ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito preciso, ele não comete erro, ele cuida bem do pneu. O Ricciardo é um piloto completo. Completo. Você tem notícias, Fábio Campos, que nós discutimos mais ou menos isso semana passada, colocando no contexto dessa discussão a questão do Carlos Slim sendo preso, mudanças no comando da Renault, vocês poderiam influenciar? Não, Carlos Gonçalves. Carlos Slim é outro, outro empresário. Até o México. Troquei os Cuidado para não colocar o México numa história que ele não tem culpa. Troquei os Carlos. É o brasileiro. Mas não, é a mesma coisa que a gente falou semana passada. Eu acho que até agora não tem nenhuma grande afetação, se é que pode usar essa palavra, ao plano da Renault. Como eu expliquei semana passada, o cara que sobe é um cara da divisão de esportes da Renault. Então, enfim, a princípio tudo continua como está. Acho que pode até melhorar. Se bobear, pode até melhorar. Porque o Carlos Gonçalves segurava muito a verba. Segurava muito o orçamento. Esse cara que subiu pode soltar mais grana e Fórmula 1 é dinheiro. Então precisa de dinheiro, talvez possa até melhorar a coisa para a Renault. Beleza, dessa forma então a gente encerra aqui o primeiro bloco. A gente vai voltar no segundo bloco, estamos batendo aí em 1 hora, para falar ainda sobre Fórmula 1 2019, regulamento. Tivemos algumas perguntas e algumas outras que recebemos. Se você está aqui chegando nesse finzinho, não esqueça, né, de dar o clique também no segundo bloco. Tem um segundo bloco que vocês podem ouvir tanto no Auto Race, que a gente está com um playzinho aí para dar o play e ouvir, mas vocês podem ouvir no cafévelocidade.com.br, no Deezer, no YouTube, no Spotify, no seu agregador de podcasts. Então lugares para nos ouvir não faltam. Fique à vontade para escolher a melhor forma e vamos para o segundo bloco.